Oi pessoal, eu sou a Vivi, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai ensinar a fazer esse look, essa maquiagem que ela tem pigmento, tem batom nude e dá pra ser usada em festa, dá pra ser usada em casamento. E se você gostou, aguarda um pouquinho que a gente vai começar ela agora. Eu vou começar passando corretivo na minha pálpebra móvel pra potencializar a cor da sombra. Eu passo só um pouquinho e vou espalhar até perto da sobrancelha. Se precisar colocar mais, não tem problema. A primeira sombra que eu vou usar vai ser essa sombra aqui da MAC. O nome dela é Red Brick Matte e ela é um laranja. Tá vendo? Eu vou usar ela como o meu tom de cor de transição do marrom pro laranja. Então eu vou pegar um pincel de esfumar. Ele é o número 15 da Vult e ele é bem gordinho. Eu começo a fazer movimento circular de fora pra dentro, pegando no pincel sempre no fim, porque quanto mais perto você pega, mais firme a sua mão fica. Então eu preciso da mão leve, suave. Com esse pincel eu crio a primeira camada de cor, antes de usar o escuro. Aí eu pego um pincel de esfumar um pouco menor, e vou usar um da Coastal Scents, que é esse daqui. O mesmo tom. Eu quero ele mais escuro e mais perto do meu côncavo. Agora com o mesmo pincel que eu usei para demarcar o laranja, eu vou pegar essa paleta, esse na verdade é um sexteto de sombras da MAC, é esse aqui. O nome é Semi Switch Times 9. Eu vou pegar o mais claro, esse aqui, e vou usar como transição do marrom mais claro para o marrom mais escuro. Mesmo pincel, mesmo processo. Vai fazendo movimentos de vem e vem no côncavo. Toda vez que eu pego a sombra na paleta, eu bato um pouquinho o pincel ou no dedo ou no braço, no próprio espelho, para ele soltar um pouquinho do pó e você não encostar o pincel e marcar e você não conseguir esfumar ou você ter uma carga muito pesada de sombra quando você encosta no olho. Eu volto pro pincel grande da Vult, pego a sombra laranja de novo e passo por cima para ir trabalhando a transição de cores. Eu vou agora pro marrom mais escuro, que na paletinha é o Dance in the Dark. Eu vou usar o mesmo pincel e agora eu vou com mais calma. Então eu encosto devagar e vou gentilmente marcando o côncavo, fazendo movimento circular e movimento de vai e vem. É bom sempre ter um espelhinho pequeno em mãos, porque aí você consegue de perto ver como que tá ficando e se tá saindo o resultado que você quer. Então até aqui eu cheguei no que eu queria de transição de cores. Agora eu vou pegar um pincel que a gente chama de pincel aplicador de sombra, que é esse pincel aqui. Ele também é do conjunto da Coastal Scents. Ele lembra um pouco o Língua de Gato, só que numa versão menor. Eu tô com uma carteira de sombras da Jasmine e ela tem um monte de sombra com cores muito chamativas. E eu vou usar um cinza escuro por baixo e o prata por cima. E são essas duas cores aqui, ó. Essa e essa. Essa sombra ela é um pouquinho complicada, mas dá certo. Vai espalhando e preenchendo toda a pálpebra móvel até encostar na sombra marrom de transição que a gente usou. Esse pincel a gente já pode usar ele um pouco mais firme no olho, porque ele é uma sombra tipo glitter, então você precisa colocar a sombra e espalhar. Então você precisa estar com a mão um pouco mais firme, por isso que eu pego no pincel ele um pouco do meio mais pra frente, não tanto na ponta. E aqui quando eu aplico no olho também tô usando ele firme. Depois que eu fizer esse processo com o pincel, essa sombra ela é o tipo de sombra que ela funciona muito bem com os dedos. Pega a sombra, olha só a diferença que dá. Olha só como fica diferente. O pincel ele perde um pouco do pigmento da sombra. Agora a gente passa para a sombra mais clara, que ele é tipo um prateado. Então o prata combina um pouco com o pigmento para dar o glitter e a luz no olhar. Vamos utilizar o dedo porque o pincel nesse caso não vai ajudar tanto. Por que eu comecei pelo olho e não pela base? Justamente por isso. As chances de você manchar o rosto com os dedos nessa situação é muito grande. Então é muito melhor você começar pelo olho, depois que você finaliza o olho, você limpa os excessos e aí você vai pra base. Você não tem riscos de manchar todo o trabalho que você teve no começo. Busca o máximo possível chegar com a sombra rente aos cílios, né? Aqui a raiz dos cílios, pra ela não ficar branca quando você abre o olho. Então eu volto pro pincel menor, pego as sombras claras e escuras, os marrons, e esfumo de novo perto da sombra glitter. E é só um pouquinho, isso aqui é só um detalhe.
é só acabamento. Volto pra sombra laranja com o pincel maior e dou mais uma esfumada de leve. Agora eu vou usar um pigmento da RZ Professional Makeup. O número do pigmento é o 69. Ele é um pigmento estilo asa de borboleta. Esse é o pigmento que eu vou usar por cima dessa sombra. Então, como ele tem um fundo claro, eu coloquei o prata por cima do escuro para não ficar tão diferente. Eu vou usar um pincel, esse daqui é da Bellis. E ele é um pincel estilo esponjinha, ele é um aplicador de esponjinha. E essa esponjinha, ela é bem molinha. Eu tenho dois estilos de pincéis. Esse daqui, ele tem a esponja mais firme. Ela é uma esponja dura. Com esse daqui, a gente tem o efeito mais parecido com os dedos, quando a gente utiliza. Então, eu só encosto a esponjinha no pigmento. E aí, eu ponho por cima. E aí, eu vou aplicando por cima de toda a sombra. Olha só como fica bonito. Bem suave, pra ele grudar essa sombra aqui. Como ele é pigmento, ele é um pozinho. Essa é diferente da anterior. Esse daqui a gente não espalha com o dedo, a gente só aplica. A gente encosta pra ela grudar. Agora eu vou usar um delineador da Natura. E esse aqui é um delineador líquido. Eu costumo usar o delineador em gel. Mas como eu tô com pigmento, se eu passar o pincel forte com o delineador em gel, pode ser que ele tire o pigmento e estrague o que eu acabei de fazer. Então, com muito cuidado, eu vou começar a fazer o delineado no canto do olho interno pro canto do olho externo. Eu traço o delineador e aqui no fim eu vou dar uma leve puxadinha no olhinho de gato, mas eu não vou fazer muito grande, porque a gente vai colocar cílios. E o efeito dos cílios é o que eu quero. Eu venho de novo, passo mais uma vez por cima porque eu quero esse delineado bem preto. Terminou, aproxima o espelho, olha os detalhes do traço do delineado e faz a finalização do acabamento. Por enquanto, na parte de cima é isso. Agora eu vou limpar todo esse excesso de pigmento que tem aqui embaixo. Vou pegar um pincel gordinho e vou só passar, só pra tirar, porque eu vou passar agora a base e o corretivo por cima. Então eu só tô tirando o excesso. Agora eu venho de novo com o corretivo da Natura. O corretivo que eu tô usando é da linha Aquarela. E a minha cor ela é a cor bege, médio 02. Por que eu uso um corretivo um pouco mais escuro? Porque eu quero neutralizar a minha olheira. E eu tenho a olheira um pouco esverdeada. Então eu uso um corretivo que não seja tão iluminador assim, porque o efeito que eu quero é de neutralizar. Tanto que eu uso o corretivo e depois eu venho com a base por cima, e não o contrário. Eu volto com o pincel chanfrado e passo embaixo do meu olho e espalho ele pra fora. Feito isso, agora eu vou vir com a base. E eu vou usar duas bases pra fazer a minha pele hoje. Eu vou usar a Studio Fix da MAC, a N20 e um pouquinho da N15. Porque a N15 ela é mais clara, então ela neutraliza o tom da N20, que é muito amarelado pra mim. Então eu faço uma misturinha aqui. O que eu tô fazendo é escurecendo o tom pra chegar no tom perfeito que eu quero. Pra espalhar a base no meu rosto, eu vou usar um pincel reto. Primeiro eu dou umas batidinhas pela pele, em toda a pele. E agora eu começo a espalhar. Espalha pelo pescoço, no queixo, em tudo. Sem medo de ser feliz. O importante é não deixar buracos na pele, sem que a base tenha preenchido, porque aí fica estranho. Essa base tem uma cobertura muito boa. Então você não precisa de muito produto para conseguir preencher o seu rosto inteiro. E esse pincel aqui é você trabalhar bastante com ele e ficar polindo a pele até você chegar naquilo que você quer. Embaixo dos olhos eu vou usar a pontinha do pincel. Então eu coloco um pouquinho de produto na pontinha do pincel e aí eu chego o mais perto que eu conseguir. E aí eu começo a espalhar. Pego o mais perto das cerdas que for possível, porque aí você tem uma precisão no pincel. E aí eu começo a espalhar. No canto interno do olho eu volto para aquele pincel achatadinho que eu usei. Espalho do outro lado. Para a parte de baixo a gente vai fazer o mesmo processo. Laranja, marrom escuro e embaixo eu vou usar o preto.
Eu uso um pincel da Vult que é o número 14. E é esse pincel aqui. E ele é mais durinho, ele não é tão mole quanto um pincel de esfumar. Então eu vou pegar a sombra laranja e começo a fazer a parte de baixo. E esfumo ela do início ao fim, do canto interno ao canto externo. Com o pincel suave, porque as sombras elas são bem pigmentadas, mesmo quando você tira o excesso. E o que eu faço com isso? Eu junto o esfumado da parte de cima com a parte de baixo. Agora eu vou usar um outro pincel, esse é um da Coastal Scents também, é o BR250. E ele é um pincel de esfumar um pouco menor do que aquele da Vult que a gente usou. Eu vou pegar a sombra laranja e vou esfumar o canto externo do olho, juntando as duas partes. Fez o primeiro esfumado, agora a gente vai passar para o marrom mais claro. E dessa vez eu vou usar um pincel lápis, que é da Vult também, é o número 13. É esse pincel aqui. Ele parece um lápis e ele é fofinho. Do canto interno para o canto externo, vou escurecer na parte de baixo e trazendo o mesmo efeito que eu fiz na parte de cima. Agora a gente vai usar um lápis de olho, que é um lápis de olho que eu gosto muito, que é um da Natura da linha Una. Ele é um lápis de olho preto, bem escuro, e a gente vai usar ele na linha d'água inteira. O que eu faço com esse lápis? Eu passo ele na linha d'água e eu coloco ele um pouquinho abaixo da linha d'água, então não precisa ser... Eu não quero ele exatamente dentro da linha, eu quero ele um pouquinho mais pra baixo pra criar um olho bem chamativo. Agora eu volto com o pincel lápis, sem sombra nenhuma, e aí eu começo a esfumar esse lápis de olho que a gente acabou de passar. Então eu dou uma esfumada, porque eu quero que ele misture o lápis com a sombra marrom que a gente passou. O próximo passo é a sobrancelha. Eu gosto muito da sobrancelha natural, então o que eu faço? Eu não uso lápis para corrigir a sobrancelha. Eu uso sombra e eu uso essas duas sombras que a gente usou nas cores de transição no começo do olho. Então eu uso a mais clara e a mais escura. E eu vou aplicando no pincel e dando uma batidinha na mão para tirar o excesso. Assim eu crio uma sobrancelha natural. Eu uso um pincel chanfrado, também do conjunto da Coastal Scents, bem fininho. Eu misturo as duas e só vou preenchendo as falhas da minha sobrancelha. Aqui o que eu faço? Eu sigo o desenho da minha sobrancelha, eu não quero mudar o desenho natural. Como a gente já tá com um olho que é bem chamativo, então o que a gente faz é só preencher as falhinhas. Pra selar a base eu vou usar um pó. O pó que eu uso é um da Natura Aquarela e ele é um bege médio também. Eu vou usar um pincel aplicador de pó e vou dando batidinhas no rosto inteiro pra selar a base que a gente passou. Inclusive na região da olheira. Para demarcar a nossa maçã do rosto aqui e a gente criar aquela ilusão do contorno, eu uso um kit de contorno da MAC. Esse kit é um kit na cor média e o nome dele é All the Right Angles. Ele vem com um tom mais clarinho, que é tipo uma iluminação, e esse tom aqui. Então eu gosto dele porque ele cria uma ilusão de sombra para demarcar o rosto. Então eu aplico embaixo do ossinho da maçã, em direção à pontinha da orelha, lá em cima, e vou fazendo movimentos circulares e de vai e vem também. Olha a diferença, você já cria uma ilusão de sombra e escurece o contorno da bochecha. Eu faço isso na testa também, onde eu quero escurecer é onde eu quero esconder. Eu tenho franja, mas para quem não tem franja e quer diminuir um pouco o tamanho da testa, isso é legal. Feito isso, eu passo pro blush. Eu vou usar também um blush da MAC e ele é da coleção da Caitlyn Jenner. O nome dele é Buddy e ele é um tom meio rosado. Eu vou usar esse tom aqui. Esse daqui com glitter é o iluminador, mas eu não quero um iluminador rosa e tão forte. Eu vou usar um pincel de ponta arredondada e aplico da maçã do rosto para trás. Eu quero dar aquele olhar de saúde e sem ser um blush muito forte, lembrando que a gente já tá com o olho bem marcado. Chegando no efeito que a gente queria, agora eu vou passar para os lábios e na boca eu vou usar um tom de nude e esse tom de nude ele é o meu favorito, é um batom da linha da Natura Una também e ele é o Boca 51. Eu vou usar um pincel aplicador de batom da Natura, ele é bem pequenininho, eu tenho um maior, mas eu prefiro usar um pequeno porque eu quero ter uma precisão melhor. Esse batom ele tem efeito mate, mas ele não é um batom mate muito seco. Ele é um pouco mais cremoso, então ele fica confortável na boca. É por isso que eu gosto muito dele, além da cor. Eu vou preenchendo no meio
pra gente criar confiança e não ter tanto medo. E conforme eu vou chegando nas extremidades dos lábios, eu vou diminuindo a velocidade do pincel. Pra fazer a parte de cima, eu uso a pontinha do pincel e vou trabalhando bem devagarzinho. Agora a boca tá finalizada e eu vou passar pro rímel. Eu também vou usar um rímel da Natura Aquarela, é esse daqui. E eu vou colocar a máscara de cílios antes de colocar os cílios, porque ele ajuda a grudar e não deixar aquele espaço entre os cílios postiços e os cílios naturais. Então eu aplico desde a raiz até a ponta. Eu costumo colocar a ponta do rímel na raiz e dar uma volta com ele, porque ele penteia os cabelinhos inteiros. Pra quem não gosta de colocar cílios, isso já funciona super bem. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar os cílios fora da câmera. Mas se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo de colocar os cílios e ensino todo mundo, sem dificuldade, de um jeito fácil, tá bom? Voltei com os cílios colocados e agora eu vou soltar o meu cabelo pra gente finalizar a maquiagem de hoje. Vou arrumar minha franja, dar uma bagunçada de leve. Então é isso, esse é o look final, espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo do meu canal. Se inscreve aqui embaixo, deixa um comentário ou uma sugestão para uma próxima maquiagem. Compartilha esse vídeo com quem gosta de maquiagem, quem quer aprender, quem é maquiador ou tá a fim de fazer uma maquiagem em casa, tá bom? Um beijo e até a próxima! Olha como a gente fica quando a gente faz vídeo. A gente fica tão... Olha! Eita! Voltou, né? Eu fiz a base com o delineado líquido da Natura e agora eu vou usar um delineador... Oh, cacete! Lucas! Lucas! Vira direito! Isso vai pros erros de gravação? Com certeza. Eu vou espirrar de novo. É muito estranho fazer vídeo, eu não quero mais. Esquece.